Boa noite. Ô, gente, que honra para mim estar aqui com vocês. Felicidade demais poder conhecer mais uma parte da minha família, mais alguns irmãos em Cristo Jesus. Deixa eu só abrir meu esboço aqui. Muito bom. Gente, como eu disse, que honra para mim estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, tenho 27 anos de idade. Sou casado com a Ellen já faz 8 anos. Casei bem novinho, 19 anos. E agora a gente somos pais do Teófilo, nosso primeiro filho, um bebê de 8 meses, que aqueles que são pais sabem que eu estou numa fase que não estou dormindo muito bem ainda, já que ele vai entrar no eixo, em nome de Jesus. Eu sou parte da liderança da família Desascope lá em Bragança Paulista, sou responsável pela parte de ensino, e eu fico muito feliz quando tenho essa possibilidade, essa oportunidade de conhecer mais uma parte daqueles que eu vou passar a eternidade junto. Muitas vezes a gente pensa no quesito eternidade, nós e Deus, nós e Cristo, nós e o Espírito, e claro, de fato, isso é o mais importante. Agora, é bom saber que eu vou poder ver o rosto de todo mundo que está aqui também em Mongaguá, lá na eternidade, juntamente com o Senhor, como uma família. Gente, eu queria pensar com vocês hoje aqui algo muito importante. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 2, versículo 15. Efésios capítulo 2, versículo 15, obrigado pastor pela confiança, obrigado toda a liderança, todo mundo da casa, muito obrigado meu irmão que trouxe uma água para mim também, uma honra para mim estar aqui. Efésios capítulo 2, versículo 15, aliás eu sou apaixonado por praia, então os irmãos que quiserem depois passar o contato para receber eu e minha família aí, eu fico totalmente à disposição, passar um final de semana. Muito bom, muito bom. Efésios capítulo 2, versículo 15. Efésios 2, 15. Efésios capítulo 2, versículo 15. Vamos ler a partir do 13. Efésios 2, 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, a saber, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser o santuário dedicado ao Senhor. Nele também, vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Vocês oraram por mim, deixa eu orar por vocês agora. Se você puder fechar os seus olhos. Pai, quero te agradecer por essa oportunidade que nós temos de nos encontrar como família. Nós queremos te pedir sabedoria e revelação. Pai, eu peço para que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que a palavra caia como uma semente, frutifique dentro de nós, para que nós possamos ser transformados e levados a ser a semelhança do teu Filho amado. Senhor, nos dá discernimento, nos dá entendimento dessa noite, para que nós possamos viver de fato aquilo que a tua palavra diz que nós devemos viver, para que cada dia mais nós possamos crescer, Pai, crescer na estatura do homem perfeito, do varão perfeito que é Cristo nosso Senhor. Esse é o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Gente, todos nós viemos de algum contexto onde nós, em algum momento da nossa vida, tivemos contato com a igreja.
Então, seja você nascido em lar cristão ou não, na escola, talvez os seus colegas de classe participava de uma igreja, talvez você nasceu próximo a uma igreja católica, né? Todas as cidades praticamente têm uma catedral bem no centro, ou então você de fato cresceu e nasceu, né, no meio de um contexto cristão. Agora, boa parte das vezes nós vivemos igreja sem saber de fato o que é ser igreja. E sabe, uma das coisas que nós precisamos pensar aqui é: será que a igreja pode ser definida pela experiência que nós tivemos no decorrer da vida? Porque boa parte das vezes, e se nós formos lá na rua, onde estão as pessoas que não estão em Cristo, e falar assim, ó, vamos lá na igreja. E quando você usa a palavra igreja, ela traz consigo várias lembranças. Vou usar um exemplo, só para vocês terem uma noção. Quando eu falo assim, ó, todo político é... Vocês percebem como já está vinculado a palavra político à corrupção? E não que todos sejam corruptos, não, alguns de fato são, infelizmente. Mas a gente sempre pensa nesse aspecto de que a igreja é algo que foi formada pelas minhas experiências. Então hoje eu queria repensar com vocês e pedir emprestado a atenção de vocês para que nós viéssemos compreender de fato o que é a igreja à luz das Escrituras. Porque presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. A nossa experiência, o nosso sentir, não pode definir nada na nossa vida. O que eu quero dizer? Eu não sei se já teve, provavelmente sim, a experiência de ter febre. Às vezes a gente entra no estado febril. E o que acontece? A gente começa a passar frio. E aí a gente cobre e começa a suar frio. Por quê? Os nossos sentidos estão bagunçados, estão desequilibrados. E eu pergunto para você, como você vai definir igreja, que é o lugar onde você vai aprender sobre Cristo e a eternidade, baseado nos seus sentimentos que te enganam quando você está com febre? Então nós precisamos compreender que tudo o que diz respeito à nossa vida tem que estar fundamentado na palavra. Não é, eu acho que igreja é isso, meu irmão, com muito amor e carinho, não importa muito o que você acha, a pergunta é o que a palavra diz sobre esse tema que nós estamos conversando. Eu acho que fazer família, eu acho que ter família é assim. Cara, me desculpa, não importa muito o que você acha, a pergunta é como a palavra define família. Mas eu acho que criar os meus filhos é assim, assim, assado. Como que a palavra diz que cria filhos? Mas eu acho que trabalhar, meu irmão, a pergunta é como a palavra de Deus norteia as nossas vidas. Por isso, nós precisamos pensar o que é ser igreja à luz da palavra de Deus. Por isso, toda experiência, todo tipo de aspecto negativo que foi construído dentro do seu coração por algum motivo, eu queria que você deixasse de lado por um momento, e para que nós possamos de fato olhar para aquilo que o Espírito está ministrando aos nossos corações por meio da palavra. Então, hoje nós vamos pensar sobre o que é uma igreja bíblica, o que é uma igreja bíblica. E o primeiro ponto, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta à igreja que estava em Éfeso, vai falar o seguinte no versículo 19: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Repito, assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, o primeiro ponto que nós temos que pensar é: a igreja é uma família para o Pai. Igreja não diz respeito à estrutura, igreja diz respeito a um povo que foi vinculado por um sangue precioso. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tenho um irmão chamado Júlio César. Ele é 10 anos mais novo do que eu, tenho 27. Ele faz 17 agora, dia 2 de fevereiro. Supomos que meu irmão, agora ele vai entrar no período de faculdade e tal, né? E aí ele saia para ir para a faculdade, um dia de noite. E aí ele sai para a faculdade e não volta. Normal chegar 11, 11h30, né? Na minha cidade natal não tem faculdade, é uma cidade ao lado. Então supomos que dê 11, 11h30, o Júlio não aparece lá em casa, meia-noite o Júlio não aparece.
Aí 1h da manhã, o Júlio não aparece. Minha mãe já morreu de infarto ali do lado. Realmente mãe, né, sempre mais preocupado com o irmão. Mas daí eu começo a falar, sabe o que que é? Cara, tô cansado, eu vou dormir, amanhã eu ligo pro Júlio para ver o que aconteceu. Aí passa 1, 2 dias, o Júlio não aparece, foi para a faculdade, eu falo, não, semana que vem eu falo com ele, tá tudo certo, não se preocupa não. E aí daqui a pouco começa a passar 5 dias, 6 dias, o Júlio some e eu não fui para trás do Júlio. Eu pergunto para você, é possível isso acontecer num lar? Não. Por quê? Porque eu amo meu irmão, se ele atrasa 5 minutos, eu já começo a ligar, cara, onde você está? A mãe está preocupada com você, mano, está tudo bem? Você precisa de ajuda? E a pergunta é, por que nós permitimos que muitos irmãos passem pelo nosso meio, vão embora, e a gente nunca mais consegue se conectar com eles? Se nós somos uma família para o Pai, a gente tem que entender que o sangue que corre nas minhas veias é infinitamente inferior ao sangue de Cristo que nos uniu. O sangue de Cristo é muito mais precioso e poderoso. Então deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um compromisso com vocês. Nós somos filhos do mesmo Pai. Igreja é uma família para o Pai. Não é um lugar que você frequenta. Gente, presta atenção. Igreja não é o prédio. Porque em algum momento nós seremos perseguidos e nós não vamos mais ter isso aqui. E deixa eu abrir um parênteses. A pandemia veio para mostrar que igreja não é um prédio. Já imaginou? Porque um dia eu fui com o Douglas, o Douglas foi pregar numa igreja, aí ele chegou, tinha um pastor participando do evento, e ele falou, cara, a igreja que eu pastoreava fechou, por causa da pandemia. Aí aquela frase deu uma bagunçada na minha cabeça, assim, porque é como se eu falasse assim, sabe a família, meu nome é Leonardo Moreira Silva, é como se eu falasse assim, sabe a família Moreira Silva? Fechou. Uai, como é que fecha uma família? Não tem como fechar uma família. Se eu estou num palácio, é Moreira Silva. Se eu estou debaixo da ponte, é Moreira Silva. Se eu estou numa casa, é Moreira Silva. Se eu estou num campo, é Moreira Silva. Porque a família não diz respeito a um lugar, mas um grupo que se reúne. Então, posso te falar uma coisa? Se a gente estiver aqui, nós somos uma igreja. Se a gente estiver debaixo da ponte, nós somos uma igreja. Se a gente estiver no campo, nós somos uma igreja. Porque, como eu disse, o sangue que nos une é superior a qualquer outra coisa. Então a gente precisa ter em mente que igreja, já disse Carlito Paz, um grande referencial para nós, não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. A gente teve uma experiência que foi em um lado positivo e em um outro lado negativo lá na família de Zascope. A gente tinha uma família do Albieri, um pai de família, pai de 2 filhos, casado há muitos anos já, uma filha grandona, um filho também já adolescente. E o Albieri, ele tinha leucemia, ele tinha câncer. E o Albieri chegou na nossa igreja já nos últimos meses de vida. E eu lembro que no último dia o médico falou para a esposa, cara, despede, não tem mais o que fazer. E aí o Albieri falou, eu queria falar com o Douglas. Eu lembro que eu estava também numa viagem com o Douglas, ele ligou para o Douglas, numa videochamada, e aí ele falando, Douglas, chegou minha hora, eu vou indo. Eu sei que eu vou estar com o Senhor daqui a pouco, e isso não me preocupa, eu tenho convicção da minha salvação em Cristo Jesus, esse não é meu medo, minha preocupação, mas deixa eu te falar uma coisa, cuida da minha família para mim, cuida dos meus filhos para mim, cuida da minha esposa para mim. Eu lembro que eu estava do lado do Douglas, e eu até bati na mão dele e falei, Albieri, presta atenção, agora sua esposa é nossa esposa, os seus filhos são nossos filhos, nós nos tornamos responsáveis pela sua família, que na verdade em Cristo já é a nossa. Posso te falar uma coisa? Investir na igreja é muito melhor do que investir no seguro do Bradesco. Porque o dia que você morrer, pode cair até um dinheiro na conta da sua esposa, mas a igreja vai estar de mão dada com ela do lado do caixão. O Bradesco não vai estar. A gente tem que começar a enxergar que igreja é uma família. Nós temos um vínculo, meu irmão. Não tem como eu estar na minha casa almoçando muito bem todos os dias se meu irmão está passando fome. Não tem como eu estar dormindo muito bem coberto todos os dias se meu irmão está dormindo com frio, porque nós somos uma família. Lá na igreja, e o Caio até é um dos responsáveis por essa área, o Caio e o Antônio que vieram comigo, o Caio lidera essa parte de DNA online, a gente tem um rito. Qual que é o rito lá na igreja? Para você entrar, falar, ó, sou da igreja de Zascope. Você tem que ir na casa de um líder de célula e abrir a geladeira dele. E aí começa a rolar a foto. Os caras tiram foto com a geladeira aberta, assim, ó.
Por quê? Porque isso chama que nós temos intimidade. Quando nós olhamos para o Albieri e ele estava partindo para estar com o Senhor, você pode ter certeza que naquele momento os filhos perderam um pai, mas eles ganharam uma comunidade inteira com vários pais. Lá na igreja, a gente está numa fase que geralmente a galera é tudo mais ou menos da minha faixa etária, tem alguns mais velhos, alguns mais novos, mas todo mundo tem filho, né? Tem um monte de criança lá. E aí, às vezes, tipo assim, as crianças estão num lugar, e a gente está no outro lugar, aí começa a criança, né, gente? Faz bagunça, um começa a gritar e chorar. Não vai todos os pais, vai um pai só. Um pai vai dar bronca em quem tem que dar e volta para cá, porque nós entendemos, gente, que agora o Teófilo, meu filho, não tem mais só eu como pai, ele tem uma comunidade que vai ensinar ele no caminho do Senhor, porque amanhã, se eu partir, eu posso confiar que a minha casa está muito bem cuidada na igreja que o Senhor me colocou. Igreja é uma família. Igreja é uma família. Você tem que olhar para o irmão que está do seu lado e ter consciência que nós temos responsabilidades uns com os outros. 1 João capítulo 3, versículo 1 vai falar o seguinte: vejam 1 João 3:1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Só que é interessante que essa frase não foi construída no singular. A Bíblia não está falando o seguinte: vede com grande amor o Pai te amou, ao ponto de você ser chamado filho de Deus. Não. Olha, que está tudo muito bem colocado no plural. Vejam, todos vocês, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Filhos no plural. Evangelho, cristianismo, você não vive trancado num lugar fechado, só você. Não, nós vivemos entre família. E a gente tem que ter isso em mente, a gente não pode deixar o diabo tentar roubar isso no nosso meio, porque aqui nesse lugar, nós somos muito bem protegidos, meus irmãos. É muito louco que até mesmo o discipulado, até mesmo a transformação acontece a partir da igreja. Eu lembro que teve uma época que eu estava orando por paciência. Antigamente, agora eu sou mais tranquilo, eu era muito explosivo assim, às vezes, eu ficava muito bravo, né? Agora eu estou mais de boa. Por quê? Por causa de uns fatos assim, que eu vou contar para vocês. Eu orava o Espírito Santo, me dá mais mansidão, ô Espírito Santo, dá mansidão para mim. E o que eu achava? Que ia vir um anjo na hora da oração, cortar minha cabeça, colocar mansidão, né, uma cirurgia espiritual. Só que não, meu irmão. Por isso nós temos a igreja. Porque o Espírito Santo fala, mansidão. Então, peraí, chega lá na igreja e levanta um irmão atribulado do seu lado. Ele fala, demonstra a mansidão agora. Para quê? Para exercitar isso dentro do seu coração. Então, a nossa transformação diz respeito a estar vinculado uns com os outros. Sabe aquele irmão chato? Ou melhor, abençoado? Para nos ajudar, para nos transformar. Por quê? Porque é por meio da família que nós somos transformados. Então, o primeiro ponto é que nós somos uma família para o Pai. Uma família para o Pai. E como eu disse, o Júlio, meu irmão, não fica 10 minutos atrasado fora de casa sem eu mandar uma mensagem. Então, pelo amor de Deus, aqueles que participam desse círculo que nós estamos inseridos, não deixe se sentir sozinho, porque nós somos uma família. Agora, Paulo vai continuar falando acerca do que é uma igreja bíblica. Se o primeiro ponto é que nós somos uma família para o Pai, ele continua, ou melhor, voltando a alguns versículos 15 e 16, Efésios 2, 15 e 16, Paulo fala o seguinte: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Repito, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio
dela. Se a igreja é uma família para o pai, a igreja também é um corpo para o filho. Porque por vezes nós ficamos assim: Jesus, abençoa fulano de tal. Ô, Jesus está tão precisando, lá a casa dele está com goteira. Jesus, leva uma cesta básica lá para aquela pessoa, enquanto nós somos chamados a ser corpo de Cristo. Olha para sua mão aí, ó. Olha para sua mão. Irmão, mãos de Cristo Jesus. A igreja é chamada a ser corpo de Cristo. E o que o corpo faz? Se movimenta. Boa parte, deixa eu te falar uma coisa, é muito interessante isso até, né? Porque boa parte das vezes nós viemos, ou a gente vem para a igreja pensando em ser abençoado. Eu vou lá na igreja para eu ser abençoado. Enquanto eu queria ressignificar com vocês, igreja não é um lugar de ser abençoado. Glória a Deus. Igreja é um lugar de você ser uma bênção. Presta atenção, igreja não é um lugar de você ser abençoado, igreja é um lugar onde você chega para ser uma bênção. Porque tudo o que você precisa, no que diz respeito à vida e piedade, nós já recebemos em Cristo Jesus. Então nós estamos tão completo, que nós começamos a transbordar no irmão do lado, porque já não cabe tamanha graça que o Senhor derrubou na nossa vida. A gente chega num lugar desse, a gente não pensa qual é o melhor lugar para sentar, mas se todos estão sentados, para que então eu possa sentar? É engraçado, não sei o que acontece aqui, pastor. Lá na igreja acontecia algumas vezes. O povo chegava assim: comprei um carro novo, troquei de casa, né, mudei para uma casa maior e tal. Eu queria que o senhor orasse, né, pelo carro, pela minha casa, pelo carro especificamente, vou falar isso aqui. Pelo carro, eu queria que o senhor orasse e tal, ungisse até o meu carro e tal. E aí a gente ficava pensando assim: cara, você tem certeza? Por quê? A gente pensa que consagrar um carro ao Senhor, o carro vai andar sem gasolina, não vai quebrar, se tiver documento atrasado, a polícia vai passar invisível. A gente pensa que é assim que funciona. Mas, na verdade, Jesus tinha uma mania meio esquisita quando ele estava aqui na terra. A mania de Jesus é muito interessante, que tudo que chegava na mão dele, ele pegava, levantava para o céu, dava graça e repartia para o corpo. Então deixa eu te perguntar, você quer consagrar o seu carro na mão de Cristo? Porque ele vai chegar aqui, vai levantar, agradecer ao Pai e vai dividir o seu carro no meio do corpo. Então o carro já não vai ser mais só seu. Agora o carro é de Cristo. E nós somos o corpo de Cristo. Então nós vamos usar seu carro. Nós vamos usar sua casa. Pensa bem se você quer consagrar seu carro, sua casa ao Senhor, porque consagrar o carro ao Senhor não significa que ele vai ser um carro milagroso andando por aí sem combustível, não. Significa que a partir de agora ele está consagrado a servir o corpo de Cristo. Porque a igreja, ela é um corpo para o Filho. E por vezes nós entendemos ser abençoado errado. Um dia, o pastor Josué Gonçalves, talvez um dos maiores referenciais que eu tenho para a minha vida, pai do Douglas, uma professora chegou para ele e falou: pastor, o senhor não sabe, eu fiz um concurso, uma prova, onde tinha 300 participantes, e eu passei como melhor professor entre 300 participantes, e eu vou trabalhar na melhor escola da cidade. E aí o pastor Josué olhou com a cara de tipo assim: uai, por quê? Como assim? Você é a melhor professora e vai trabalhar na melhor escola da cidade? Aí ela: pastor, o senhor não ficou feliz? Ele falou: não, mas é que eu não estou entendendo. Se você é a melhor professora, você não tinha que ir para a pior escola? Então sabe o que a gente pensa? Que nós estamos aqui para ser servido, enquanto nosso Senhor veio para servir a outros. Sabe o que a gente pensa? Que nós vamos morrer com a coroa de ouro, enquanto nosso Senhor morreu com uma coroa de espinho. Sabe o que a gente pensa? Que o mundo está aqui para nos servir, mas nós estamos aqui para entregar nossa vida pelo mundo. Então já não é mais sobre eu trabalhar na melhor escola, é sobre eu ser o melhor profissional nos piores lugares possível, porque o sal e a luz está nos piores lugares. A luz só brilha no meio da escuridão. É muito gostoso aqui. Só que, meu amigo, nós estamos numa reunião de luzes. Tem um monte de luz aqui. A família aqui, ó, cada um aqui é uma luz. Então ninguém precisa iluminar ninguém, porque nós somos iluminados pelo Senhor. Então cada lugar que tiver trevas nessa cidade, ou na cidade onde você mora,
você tem a responsabilidade de ir lá iluminar. Já não é mais sobre receber, mas é sobre entregar. Um dia, chamaram o Douglas participar da reunião o Conselho de Pastores de Bragança Paulista, é um conselho de pastores lá, e aí eles iam encontrar com os vereadores, da bancada, se não me engano, são 4 vereadores que são cristãos, parte das igrejas, nós nos reunimos e colocamos eles lá na Câmara, e aí falaram para o Douglas dar uma palavra no dia. Gente, o Douglas tem uma habilidade incrível de destruir castelo de areia. E eu lembro que o Douglas subiu no púlpito para pregar, estavam os 4 vereadores sentados na frente, todos os pastores de Bragança Paulista sentados naquele lugar. E aí o Douglas pregou e tal, bateu na mesa e falou o seguinte: a partir de hoje, eu quero que vocês, supomos que fossem esses meus irmãos aqui, os vereadores, tragam as demandas da cidade para nós, porque o reino de Deus é maior do que o governo dessa terra, então nós vamos servir essa cidade, e não a cidade vai servir a gente. Porque nós construímos uma mentalidade, vamos colocar um vereador lá para quê? Para quando a gente precisar de uma caixa de som, o vereador emprestar para a gente. Quando a luz da igreja, da rua da igreja queimar, nós ligar para o vereador. E na verdade, o maior sempre serve o menor, e o maior é o reino dos céus. Então, nós somos chamados a sermos esses que entregam em prol da cidade. É um corpo para o Filho, é o Filho de Deus, o Cristo, olhando onde estavam as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, a prostituta, o morador de rua, aquele que estava afundado no pecado, e ele indo até lá para salvar, para transformar a vida daquele, e não sentado em seu palácio, porque ele entendeu que a vida dele diz respeito a entregar. Deixa eu te falar uma coisa, eu usei isso como exemplo hoje pela manhã, dei uma pequena palavra lá na igreja. O Teófilo, meu filho, ele está na fase de introdução alimentar. É mó legal essa fase, né? Porque a criança está acostumada só com leite da mãe, e aí qualquer textura diferente que cai na linguinha dela, ela faz uma cara de tipo, eca. E aí eu lembro que hoje pela manhã, eu levanto muito cedo, e aí eu estava estudando lá no meu quarto, e aí a Ellen, Léo, minha esposa, Léo, vem cá. Aí eu falei, peraí, tá. Vem cá. Eu falei, oi. Ela falou, o Theo não quer comer, senta aqui do lado dele. Eu sentei do lado dele. Daí você acha, o que eu fiz? Bati, xinguei? Não. Eu mostrei para ele que eu estava comendo a comida dele. Então a Ellen vinha com o aviãozinho, parecia até tonto, né? Tipo, ó o papai, ó. E aí o papai abria a boca e é um aviãozinho. Aí ele olhava para minha cara e ficava lá batendo na mesa e tal. Aí a Ellen ia com o aviãozinho e colocava lá dentro da boca dele. E aí eu me lembrei uma vez que quando eu era criança, dos 5 aos 9 anos de idade, eu não gostava de escovar o dente. Né? Só eu. Vocês estão me olhando, julgando aí? Entendi. Só eu, né? Criança que não... Eu lembro que eu não gostava. E aí um dia minha mãe falou, Leonardo, vem escovar o dente. À noite. E aí eu falei, não, já que eu vou, mãe, já que eu vou. Aí tá, jogando meu videogame lá, né? Novinho. Aí, Leonardo, vem escovar o dente, Leonardo. Mãe, eu falei, eu não vou escovar o dente, porque eu nunca vi meu pai escovar dente e ele não escova. Amigo, que foi a noite que eu apanhei. Abrindo parênteses, apanhei muito da minha mãe, meu Deus, por causa dessa fala. E aí, durante um mês, eu fui convocado pelo meu pai a assistir escovar os dentes. Então, durante um mês, meu pai ia escovar o dente, o que ele fazia? Leonardo, vem. Eu ficava lá, pequenininho, olhando meu pai escovar o dente. E aí, eu comecei a pensar como a imitação, a aprendizagem por meio da imitação está no nosso sangue. Porque hoje pela manhã o Theo comeu porque ele me viu comer. Eu comecei a gostar de escovar o dente porque eu comecei a ver meu pai escovar o dente. Enquanto nós não entendermos que o nosso pai já entregou tudo por causa de nós, nós não vamos conseguir entregar tudo por causa dos outros. Presta atenção, a cama que você dormiu hoje, você não merece ela. O ar que você está respirando, você não merece ele. A comida que você se alimentou, você não merece, porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas aprove Deus, por meio da sua generosidade, nos abençoar. Então, assim como hoje eu tive que estar sentado ao lado do Theo para ensinar ele a comer, que você possa sentar na sua casa e contemplar cada ato que você não merecia e que Deus nos concedeu para que nós também possamos ser generosos com a sociedade. Isso é fato. Nós precisamos ser um corpo, uma ação, uma força propulsora para o Filho. E por fim, meu último ponto,
acerca do que é a igreja. Efésios capítulo 2, versículo 20. A Bíblia diz, Efésios 2, 20. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Deixa eu ler com vocês, dando algumas ênfases. Deixa eu só tirar minha blusa, que eu estou com calor, peraí. Muito bom. Vou ler novamente, tá? Dando algumas ênfases, presta atenção. Juntos, somos sua casa, edificados, construídos sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra que dá ângulo, e a pedra que norteia, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele, em Cristo, somos firmemente unidos, fortemente vinculados, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Então, igreja, e é o terceiro ponto, não é um lugar feito de tijolos, mas um ajuntamento de pedras vivas. Então, deixa eu falar uma coisa. Deus habita em você? Sim. Mas, na verdade, a plenitude de Deus está no nosso meio, porque nós somos moradas do Espírito. Presta atenção, isso daqui, é sagrado. Gente, a nossa reunião é sagrada porque nós somos chamados de morada de Deus no Espírito. Então não é que eu sou a igreja, é que nós somos a igreja e o Espírito habita no nosso meio. Vocês têm noção do que é isso? Sabe, é muito interessante que no passado eu tive medo por muito tempo do diabo. Deixa eu te explicar. Eu lembro que eu via, cuidado, hein, o diabo anda ao derredor, procurando aquele que possa estragar. Cuidado, hein, o diabo, você dá uma brecha, o diabo vai entrar e tal. E aí, por vezes, eu tive medo do diabo. E aí, um dia eu cheguei no texto que eu vou ler para vocês aqui, e aí eu fiquei pensando assim, rapaz, eu acho que eu não posso ter medo do diabo. Porque tem uma outra pessoa aqui nas Escrituras que me dá muito mais medo que o diabo. Se eu parar para pensar nessa perspectiva, olha o texto. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Olha isso. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha agora. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Agora eu te perguntar uma coisa. Se tivesse o diabo aqui, e talvez, sei lá, e Deus aqui, quem é maior em poder? E às vezes a gente tem medo do diabo e nós estamos fazendo fofoca no nosso meio, destruindo aquilo que é sagrado para o Senhor. E presta atenção, não é que o diabo vai destruir, é que Deus vai destruir. O argumento de Paulo é simples, a reunião de vocês é tão santa, que se alguém tentar destruir isso aí, Deus vai destruir a pessoa. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não está muito preocupado com o prédio, porque muitas igrejas já foram erguidas e foram derrubadas. Deus está preocupado com a nossa unidade. Sagrada é a nossa união, ao ponto de Deus zelar, Deus cuidar disso. Então nós precisamos tomar cuidado das coisas que saem da nossa boca, gente. Nós precisamos tomar cuidado das coisas que nós pensamos, que nós comunicamos com os outros irmãos, porque a nossa unidade é sagrada, e qualquer coisa que tentar roubar isso, Deus vai destruir. E presta atenção, em Cristo Jesus, graças a Deus, nós somos filhos do Pai.
O Pai nos ama, nós estamos na graça de Deus, imergido nesse favor imerecido. Mas deixa eu te falar, cara, não vamos irar ao Senhor. Porque Paulo não está falando que, se você pecar, Deus vai te destruir. Uai, gente, nós estamos sendo transformados todos os dias, não devemos pecar, lute pela santidade, mas nós vamos derrapar. E o Pai está pronto para nos receber de volta, nos limpar e nos transformar, para que nós não venhamos pecar novamente. Mas no que diz respeito à nossa união, qualquer coisa que tentar nos afastar como irmãos, é uma ofensa para Deus. Então, cuidado com as nossas reuniões. Porque se a igreja é uma família para o Pai, um corpo para o Filho, nós somos morada do Espírito. Deus já não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas habita no nosso meio. Nós somos pedras vivas. E é claro que nós estamos sendo lapidados, nós estamos sendo transformados, cortados à luz da pedra angular. Porque o que Paulo está falando é que nós estamos sendo edificados de acordo com a pedra angular. Se você não sabe, a pedra angular é a pedra que dá ângulo, a pedra que dá norte, a pedra que dá direção. Então vamos supor, né? Um exemplo, tá, gente? Vou repetir só para ficar claro. Supomos que Jesus fosse essa pedra aqui, né? Isso aqui fosse uma pedra e isso aqui fosse Jesus. Qualquer tipo de objeto ou de pedra que chegasse aqui, que não tivesse nessa forma, precisaria ser moldado, né? Então você vai lapidando, martelinho ali e tal, até ficar nessa forma, para que se encaixe. Então, essa lapidação dói, porque algumas arestas têm que ser cortadas, algumas áreas da nossa vida têm que ser transformadas, alguma forma que nós pensamos e falamos tem que ser mudada. Por quê? Nós somos chamados a ser morada de Deus no Espírito, vinculados por meio de Cristo. Então, eu queria que vocês hoje, vou usar até um termo aqui que eu ouvi esse tempos atrás, não pensasse mais como Neymar. O que eu quero dizer com isso? Sabe, num time de futebol, não sei se você gosta, eu não consigo assistir muito por conta da minha correria, apesar de eu ser santista. Tem santista aqui? Oh, glória a Deus! A igreja que eu vi mais santista na minha vida, primeira vez. E eu zoo com os corintianos, não assisto, mas eu zoo. O corintiano eu zoo mesmo. Tô obrigado, pastor é corintiano. Tá obrigado, pastor. Mas é que a Bíblia diz o quê? Sede. Esses meus irmãos santistas. E é muito legal que o Neymar, o que o Neymar pensa? Quando ele está num time de futebol, ele começa a jogar bem, esbarra talvez no próprio colega para ele fazer o gol, porque ele não pode perder a posição dele. Então, entre os jogadores sempre rola uma treta, sempre rola uma briguinha, mas a gente é chamado a ter uma mentalidade de Tite. O que o Tite faz? Ele começa a pensar qual é a melhor forma de deixar aquele jogador tão bom que ele contribua para todo o time. Então, quando você vê um irmão problemático chegando na igreja, você tem que começar a pensar de que forma eu começo a orar e auxiliar o Espírito Santo para transformar essa pessoa, para que o time comece a jogar melhor. Ao invés de pensar, pastor Haroldo, pelo amor de Deus, pessoa é insuportável. O cara chegou aqui, não sei o que. Não, você começa a pensar, cara, como que eu posso ajudar na transformação dessa pessoa? Como que eu posso orar todos os dias? É 5 horas da manhã que eu vou levantar para orar por ele, é 5 horas. Como que eu posso semear na vida dele para que ele seja transformado? Porque já não diz respeito mais a quem é o melhor, mas de que forma que juntos nós vamos ganhar esse campeonato. Então a gente precisa ter em mente isso, que nós somos uma morada para o Espírito, que é constituído de cada pedra. Gente, presta atenção, se você sair como uma pedra, vai fazer falta. Eu não sou morada de Deus sozinho, Deus não habita numa pedra, Deus habita num templo vivo. É vivo, é vivo. Um monte de pequenos cristos unidos por meio do Espírito Santo. E você pode se perguntar, Léo, eu entendi. Igreja é uma família para o Pai, um corpo para o Filho, uma morada para o Espírito, mas por que eu tenho que viver isso? Por que eu tenho que viver igreja? Porque isso é a vontade do próprio Senhor. João capítulo 17 é um dos capítulos mais emblemáticos, mais belos que nós temos nas Escrituras.
João 17 é a oração de Deus para Deus. É Deus Filho falando com Deus Pai. Não sei se já teve a oportunidade de ouvir alguém orando, né? Nós estávamos orando em família aqui, mas eu não sei se já teve a oportunidade de ouvir alguém orando num quarto, num período de intimidade. Sabe quando você está no seu quarto, sozinho, orando e falando, Deus, eu precisava de tal coisa, eu precisava de tal ajuda em tal hora da vida, orando a partir da intimidade do seu coração? Nesse momento nós vemos Jesus Cristo fazendo uma oração ao Pai. E ele está começando a pedir aquilo que está na intimidade do coração dele. E olha o que o apóstolo João redigiu e nos deu de presente por meio do Espírito. A oração do próprio Cristo. Para e pensa, Deus Filho vai... Cara, olha essa conversa. Sabe, Agostinho de Hipona, eu gosto muito dos escritos de Agostinho, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, o filósofo Agostinho. Ele fala que na eternidade, abrindo um parênteses aqui, Deus estava numa pericorese. Nós chamamos na teologia o termo de pericorese, que seria uma dança perfeita. Então, na eternidade, antes de céus e terras serem formados, Deus já existia porque Deus é eterno. A Santíssima Trindade já existia, e é como se o Pai derramasse amor no Filho, que derramava amor no Espírito, e eles estavam numa dança, numa harmonia perfeita. Existia amor desde a eternidade, um derramando e se entregando pelo outro, e tendo expressão de amor um pelo outro. É o nosso Deus na Santíssima Trindade. E agora nós vemos esse Deus dialogando consigo, dialogando com o Pai numa oração perfeita. E, gente, olha a oração de Jesus. Versículo 22, João 17, 22. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Em outras palavras, a fim de que sejam transformados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Na oração mais perfeita das Escrituras, nós estamos envolvidos. Para que eles sejam um, como nós somos, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Não vai ser por meio do louvor, não vai ser por meio de uma boa pregação, não vai ser por meio do templo mais bonito que nós temos, que o mundo vai conhecer a Cristo. Vai ser por meio da nossa unidade. Vai ser quando as pessoas entrar aqui e ver pobres e ricos, negros e brancos, seja qual for a diferença, unidos num só lugar, por causa de um só homem, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque agora já não importa se você é judeu, se você é gentil, se você é bárbaro, se você é cita, se você é muito sábio ou se você é inculto, porque agora nós somos um em Cristo Jesus. E o mundo vai conhecer o nosso Senhor quando nós formos um. Ouve o que Jesus está falando, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. A melhor forma de evangelismo não é panfletagem. Ainda que seja boa em seus aspectos, a melhor forma de evangelismo é a gente estar unido de um tal ponto que as pessoas começam a olhar para a gente e falar, cara, Jesus é real por causa dessa família. Não tem como, gente, você ser cristão sem viver família. Talvez se apresentaram a igreja num aspecto negativo, mas eu queria te pedir para que você desse liberdade, para que o Espírito Santo reformulasse o que é igreja com vocês. Nós somos uma família para o Pai, vinculados no sangue precioso, que trabalham pela causa do Evangelho, sendo o corpo de Cristo Jesus. E nós somos uma morada do Espírito Santo para cumprir a oração do próprio Filho. O Pai olha para o filho olha para o Pai, e ele pede uma só coisa, que eles sejam um. Se eu pudesse deixar uma frase com vocês, para que isso fique gravado no coração de vocês, pela manhã todos os dias, que vocês possam orar pela igreja brasileira, seria a frase de que nós queremos ser uma família para o Pai, um corpo para o Filho,
e um templo santo para o Espírito. Que essa seja a marca das nossas orações. Não mais pedidos egoístas, avarentos, voltados para o nosso próprio ventre, mas uma oração de acordo com as Escrituras. Uma oração já que não diz respeito a mim, porque no momento de oração do Filho, Ele orou por nós. Presta atenção, não é que nós somos chamados a imitar a Cristo. Quando Ele estava orando, Ele não pediu por Ele pediu por nós. Ele parou por um momento e Ele pediu por nós. Olha o que, se você puder abrir comigo aí, Isaías, e eu termino com isso aqui. Isaías, capítulo 53, talvez um dos versículos ou um dos capítulos mais belos que nós temos nas Escrituras. Isaías 53. Isaías 53, nós também estamos nesse texto. Isaías 53. Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como uma raiz em uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura, e nós olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Olha isso, todos nós andávamos desgarrados, parafraseando, todos nós andávamos perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e da sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Versículo 10. Todavia, o Senhor agradou em esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto, olha isso, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. É como se Cristo olhasse para nós hoje, e olhasse para a cruz, e olhasse para nós, e olhasse para a cruz, e quando ele olhasse para nós, ele pensava: valeu a pena. O fruto do trabalho valeu a pena. A pergunta é: o que nós vamos fazer com isso? Se esse é o ano que nós vamos ganhar a juventude dessa cidade, não dá mais para orar por aquilo que o meu ventre quer. Eu tenho que orar por aquilo que Cristo quer. É eu entrar no meu quarto, não com uma listinha, falando: ó Deus, abençoa o meu dia hoje. Deus, aliás, eu preciso de mais dinheiro na minha conta, porque vão cortar a luz. Deus, está faltando isso, está faltando aquilo. Não. É você entrar no seu quarto com a sua caneta e um papel em branco e perguntar: Deus, o que o Senhor quer de mim para esse dia? Porque presta atenção, o codinome servo é nosso e não de Deus. Nós estamos entrando no nosso quarto,
Nós estamos achando que Deus está pronto para nos servir, com orações voltadas para a gente. Gente, isso não é igreja. Não se preocupe, aquilo que diz respeito à sua vida, nós já temos a plenitude em Cristo. E eu entendo, por vezes, eu ouço essa frase, mas eu fico até com medo dela, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, o melhor de Deus está por vir. Gente, não. Isso gera ansiedade no nosso coração. O melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás, e não era um o quê, era um quem. Cristo Jesus, o nosso Salvador. E por vezes a gente está pensando em salvar a si mesmo. A gente sai de casa pensando, como é que eu faço para não morrer? Só que, gente, a morte é o melhor presente para o cristão, porque nos levará para quem? Então, se eu morrer entregando a minha vida pela causa do Evangelho hoje, nobre causa foi a minha morte. Mas se eu chegar no fim da minha vida, pensando o quanto eu fui bom para mim mesmo, pobre foi a minha vida. Não se esqueça, gente. Nós não podemos morrer com a coroa de ouro no mundo que o nosso Senhor morreu com uma coroa de espinho. Um homem de sucesso para Deus. E eu vi hoje eu termino com isso aqui. Um post. Uma pessoa colocou como aprender com o homem mais bem sucedido da história. E ele estava se referindo a Jesus. E trazia um aspecto bem voltado à prosperidade, assim, como se a vida em Cristo fosse um passaporte para a vida boa. Eu fico imaginando o que é sucesso na cabeça dessa pessoa. Talvez tenha milhões na conta, talvez ter um carrão, uma casona, e não que isso seja pecado, não que isso seja pecado, isso não é. Repito, não que isso seja pecado, não é. Nós precisamos trabalhar por boas coisas, e para a gente cuidar da nossa família. Mas, gente, sucesso para Deus é Cristo obediente e pendurado no madeiro. Sucesso para Deus não é o quanto você vai morrer tendo, mas o quanto você vai se entregar antes da morte. É o Pai olhar para a gente e pensar, aos olhos do mundo parece derrotado, mas na eternidade é alguém que morreu obediente até o fim. O homem mais bem sucedido do mundo morreu nu, pendurado no madeiro, mas obediente ao Pai. O servo que foi fiel até o fim. O que a gente vai fazer com isso como igreja? Como a gente vai ganhar essa cidade? Entregando a nós mesmos como oferta e sacrifício em adoração a Deus, porque Ele é o alvo do nosso coração. Fica de pé no seu lugar. Se você puder fechar os seus olhos. Vamos orar juntos. Pai, eis-nos aqui, Senhor, teus filhos, homens e mulheres que são tão amados por Ti. Eis-nos aqui sustentados pela Tua misericórdia, pela Tua graça que nos acompanhou nesse dia. Muito obrigado por tudo que o Senhor já nos deu, Pai. Obrigado por Cristo pendurado no madeiro ao nosso favor. Obrigado pelo Teu Santo Espírito habitando no nosso meio. Obrigado pela nossa família chamada igreja. Nessa noite nós queremos Te pedir perdão, Pai. Perdão pelas vezes que nós fomos egoístas. Perdão pelas vezes que nós só olhamos para o nosso próprio ventre, para os nossos próprios desejos. Mas gera em nós um coração de servo, coração que está disposto a entregar tudo, até mesmo a nossa vida, se necessário. Obrigado porque nós temos o privilégio e a oportunidade de ser chamados de Teus filhos. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo, Pai.